E aí, pessoal que tá ligado no Coffee TV. E hoje o Léo da televisão tá de ponta cabeça. Por quê? A gente vai falar sobre música coreana. E como fica do outro lado do mundo, eu queria ter uma ideia mais ou menos do que eles estão enxergando da gente nesse momento. Olha, na verdade isso não faz o menor sentido. Ah, não? Então peraí que eu vou virar aqui. Bem melhor. Nossa, o sangue tá subindo na minha cabeça. Sabe quando o sangue começa a subir na minha cabeça, começa a ficar vermelho e meu olho começa a lacrimejar? Bah, não é fácil. Tá, Léo, eu acho que o pessoal de casa já entendeu. Mas uma que interessa então, que é a música pop da Coreia do Sul, ou ainda K-pop, ou ainda Kayo. E esses nomes aí foram dados lá no começo da década de 90. Porém, esse estilo musical traz elementos da música coreana que vem lá da década de 60. Já notou como o K-pop ele tem uns traços bem característicos, assim, marcados, que tem essas características que são bem traçadas, que ficam bem marcadas, bem característicos? Me diz uma coisa, tu tá estudando em casa pra falar todas essas coisas enormes e sem sentido? Porque não, sério, tá ficando cada vez melhor, hein? Ah, tu reparou, é? Pois é, eu tô lendo um livro, chama Argumentação Falha, porém válida. Ok, tudo bem. Vamos pro assunto que interessa mesmo, que é o K-pop. O K-pop, ele se concentra mais incisivamente em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Isso pelo grande número de bandas de meninas e bandas de meninos que se encontram por lá. Mas o K-pop ele veio para as Américas recentemente, assim, com mais força, principalmente quando o Psy, que é um cantor coreano, fez aquele hit Gangnam Style. Daí quando chegou aqui todo mundo saiu dançando, bem feliz, bem tranquilo, e daí a gente não pôde segurar, né? K-pop se tornou de um fenômeno um pouco menor para um estouro aqui nas Américas, né? Ainda falando do Psy, ele é o primeiro clipe do YouTube a atingir a marca de 1 bilhão de visualizações. Ou seja, é um fenômeno, né? Com certeza. Né, Leonardo, da televisão. Cara, tu não vai falar nada? Eu tô matando o programa inteiro aqui no peito e tu não falou nada ainda. Vamos mudar tua fala, fala alguma coisa. Tá, desculpa, eu tava aqui listando um negócio. Tu lembra quando a gente fez aquele receitas para fazer rios toscos? Lembro. O que tem? Pois é, eu tava aqui pensando. Que vai se chamar Receitas para se fazer clipes de K-pop. Cara, genial essa ideia, só que eu não sei se eu posso te ajudar muito, porque eu entendo pouco de clipe de música coreana. Tu abraça a casa sozinho? Não, claro, pode ser. Faz o seguinte, eu dou as dicas aqui e tu vai com a produção ver o que tu pode fazer dos clipes de K-pop, o que tu acha? Tá, parece justo então. Vai daí que eu vou lá ver o que a gente pode fazer. E a primeira dica para se fazer um sucesso no K-pop é bem simples. Ter uma banda, uma girl band ou uma boy band. E isso na Coreia do Sul é bem marcado, porque a gente pode ter bandas de 3 pessoas, 4 pessoas, ou 9 pessoas, ou 13 pessoas, ou até mesmo 48 pessoas. Mas claro, tudo bem, se você tiver uma boa produção, você pode fazer sucesso sozinho também. O próximo passo é colocar roupas bem legais e maneirinhas. O interessante é que você tivesse roupas assim que dessem bastante movimento, para quando você fizer a coreografia, parecer que é uma coreografia uau, porque a roupa dá um balanço, entendeu? Pronto, e agora a gente precisa de alguns cenários. Normalmente tem um cenário em estúdio que imita o ambiente da rua. Ou às vezes é gravado na rua mesmo. Mas o mais interessante é que sempre tem um cenário com formas geométricas. Sejam linhas, sejam espelhos, seja um efeito de caleidoscópio, formas geométricas, enfim, isso é muito legal abusar também. E não pode esquecer daquela música com uma batida bem bacana. O interessante é que no K-pop a música é todinha cantada em coreano, com exceção de 1 ou 2 versos, normalmente no refrão, que são cantados em inglês. E são um desses versos aí, ou uma dessas palavras, que vai formar o nome da música do nosso K-pop. O que pra nós é bem interessante, porque aí facilita que a gente aqui nas Américas, ou nos outros lugares do mundo também, possa procurar essa música na internet sem precisar ficar digitando aqueles símbolozinhos coreanos que são bem difíceis de encontrar. E a gente não pode esquecer do final da música, que tem que ser muito impactante e com aquela posição final incrível. E daí a câmera tem algumas opções clássicas. Ou ela vai fazer uma panorâmica da esquerda para a direita, pegando todo o grupo. Ou ela vai se afastar do grupo, deixando o grupo lá no fundinho da tela.
ou ainda ela vai querer subir e aí todas as luzes vão se apagando e o grupo vai ficando no escuro enquanto a câmera subiu e saiu do foco. Pronto, e isso aí é tudo. Agora vai daí, Léo, e vamos ver se você tem vocação para ser um fenômeno do K-pop. Annyeong! I'm taking classes, I can say nothing, but I'm addicted to Hangul language. Now I'm dancing, I'm trying to sing it. 이름이 뭐예요? 레오나르도 예요. Talk about 어해너, 정말 bad girl. 사랑보단 허기심후, 교정 끝났네요. Time 깜빡 속았어요 내모 건강게요야. I just copy verses from a K-pop group. I don't understand the thing that I just sing to you. I'm taking classes, I can say nothing, but I'm addicted to Hangul language. Now I'm dancing, I'm trying to sing it. 이름이 뭐예요? 레오나르도예요. I'm taking classes, I can say nothing, but I'm addicted to Hangul language. Now I'm dancing, I'm trying to sing it. 이름이 뭐예요? 레오나르도예요.